Quando eu entro em meditação, je me détends, je lâche prise à eu mes me pensées, descontraio, mes desapego émotions. dos meus pensamentos, das Est-ce que je minhas peux emoções. comparer ce moment Posso comparar esse au moment momento de la mort com o où momento je da lâche morte, prise, où je em lâcherai que eu prise vou à me tout? desapegar de Vous êtes tudo. préparé comme Se vous vous você estiver préparez à préparer la preparada, méditation, da par mesma exemple, forma que se oui. prepara a meditação, por Sinon, à exemplo, ce sim. moment-là, Se tout não ce à nessa quoi vous altura, êtes tudo aquilo que estiver attaché, apegada, trop attaché, muito apegada, tout ça va se manifester. vai se Vos angoisses, vos manifestar. peurs habituelles Suas vont surgir. angústias, medos habituais vão surgir. Ça va être ça. Vai ser assim. Donc, tout est toujours une question de préparation. Portanto, tudo é sempre uma questão de preparação, uma questão de treino, como tudo na vida. É preciso treinar para ter um bom desempenho. E depois ainda tem acontecimentos felizes que vão te ajudar, mesmo quando você estiver numa situação difícil. Ou então, de repente, chega um acontecimento, um acidente ou algo assim que não estava previsto e que perturba tudo o que você tinha previsto. Então, todas essas coisas são sempre possíveis, mas aquele que estiver bem preparado está pronto para olhar e participar em tudo o que vai acontecer. Aquele que não está preparado, que tem sempre alguma coisa a dizer contra, que tem sempre alguma coisa que resmungar, que não agrada a ele, esse vai ficar muito mal. Podemos compreender que as pessoas temem a morte por causa disso, porque as suas mortes vão ser como foram as suas vidas, e isso é muito difícil, exceto se, mesmo alguns anos da sua vida, nos últimos anos da sua vida, eles transformaram a sua maneira de ver a vida, ou se começamos a nos libertar um pouco das angústias, medos, apegos, que dá muita importância às coisas materiais, se começamos a nos apegar disso tudo, nesse momento, mesmo no final da sua vida, ele está dizendo que é o fim da sua vida, apesar de você estar numa idade muito avançada. Mas amanhã, o final da vida pode chegar para qualquer um de nós. Às vezes há doenças graves, acidentes graves que acontecem de um dia para o outro. O fim chegou, está muito perto então. Todos os projetos que nós tínhamos acabam, ou seja, para todo mundo, e não apenas para quem tem quantos anos? 90? Quantos anos? Perto de 80, sim. Então pode chegar muito rápido e é melhor estar preparado. Quer que seja jovem ou velho, é melhor preparar-se um pouco. E como é que nós podemos nos preparar da melhor forma? Vivendo bem a nossa vida, ou seja, se estivermos numa boa situação, ao menos materialmente, a sua situação é boa, então deve aproveitar isso e fazer com que os outros se beneficiem da sua situação. Ajudar os outros, ser acolhedora, benevolente, às vezes servir, e nessa altura você estará bem preparada. Se você trabalhar para se libertar do medo, da angústia, da depressão, tristeza, raiva, disso tudo. Se liberar pouco a pouco, você vai estar bem preparada. Mas é preciso continuar a viver a sua vida. Aqueles que rejeitam a vida também vão rejeitar a morte. Nessa altura, durante a morte, somos levados para regiões para onde não queríamos ir. E nesse momento, podemos realmente deixar de temer a morte. A morte é apenas um acontecimento como muitos outros. Como quando pegamos o trem ou avião, não mais do que isso. Bem, um pouco mais. Mas no próximo seminário eu vou explicar todos esses fenômenos. Mas está muito perto disso. Esse é o problema da maioria das pessoas. Eles querem, às vezes, acreditar um pouco no espírito. Um pouco. Só um pouco. Quando lhes convém. E o resto do tempo estão realmente identificados com o corpo e com tudo que se passa com o corpo. Vocês podem ver nas vidas de vocês. Tudo que causa para vocês um problema não são histórias espirituais, não. Na maior parte do tempo, o que causa problemas são apenas suas histórias físicas, que se tornam um pouco emocionais e que fazem vocês considerar, que fazem vocês pensar. Na verdade, trata-se apenas da sobrevivência do corpo. Podemos compreender isso um pouco. Para os animais é assim. Vivem uma vida e depois acaba. E para o ser humano, muito materialista, é o mesmo. Ele sabe que no final da sua vida terrestre, tudo acabou.
Ele sabe ou pensa assim. Et donc, la Então, préoccupation à ce a preocupação sujet, com esse elle est assunto é normal, normale, elle est naturelle. natural. Mais le problème, c'est que O l'être problema é humain que o n'est ser pas humano ce corps. não é esse Il est corpo. un esprit qui Ele est é um incarné dans espírito un que se corps. encontra encarnado Le num seul corpo. problème, E o c'est único que si la problema conscience é ne que se a s'occupe consciência só se des ocupar histoires com du essas corps, histórias do corpo, de tout ce qui est tudo que é matériel, de toutes ses material, envies, todas tous ses essas désirs et tout vontades, ça, seus desejos, au tudo moment de isso, la mort, no momento da le même morte, phénomène se acontece o produit. mesmo fenômeno. C'est-à-dire que la Ou conscience est seja, a obnubilée par le consciência corps. fica Qu'est-ce qui se obcecada passe pelo avec le corpo. corps? O que é que está acontecendo com o corpo? Il a Não consegue mal, mais respirar, está mal, il voudrait continuer à manger, il voudrait gostaria continuer de à marcher, à continuar a courir, comer, a et puis andar, a les cellules correr, commencent mas as células começam a commencent à se pourrir, a donc il va apodrecer. vivre Então, ou seja, ele vai viver pourrissement du esse corps physique, apodrecimento do parce que ça corpo va lui físico, arriver. porque é o que vai acontecer, Il va le vivre vai de viver façon de uma terrible. maneira terrível. Identification Essa au corps va se identificação com o poursuivre corpo parce qu'il n'a rien fait de vai mal. prosseguir, porque ele nada mais fez. Et il faut être très attentif à E é ça. preciso ficar muito atento a vers isto. quoi va ta conscience Aquilo em aujourd'hui, que c'est se ce à foca quoi a tu sua t'entraînes consciência pour ta hoje é conscience. aquilo que você está Plus tu treinando sua accordes consciência. E d'importance quanto aux mais choses dar matérielles, importância a todas essas plus coisas tu vas materiais, subir la mais souffrance du você retrait, vai on va sofrer prendre tout o ce qui sofrimento do t'appartient, tes abandono. habits, Vão te ta tirar belle tudo, maison, tout ce suas que tu roupas, possèdes, sua tout va casa, tudo être que você retiré. possui Les personnes vai ser autour de toi vont retirado. As disparaître pessoas à sua volta vão dans une espèce desaparecer numa espécie de de désert, comme ça, où tu vas deserto, te assim, retrouver seul avec onde ceux você vai se en encontrar quoi tu es le sozinho plus com aquilo com engagé, que le você plus, mais ce se pour quoi tu t'es le comprometeu, plus com intéressé, aquilo com que mais et você se ton corps interessou, est ta ou seja, survie o et seu tes petits corpo, a sua désirs et tes sobrevivência, os seus envies pequenos et tes prazeres, désirs. Et c'est suas ça qui va vontades, seus rester. Et tu desejos. vas É isso que vai ficar. assister E avec ta você vai conscience assistir douloureuse com a sua consciência à cette dolorosa a dégradation essa bien pire que degradação, dans la que é maladie bem où pior do dans que a la doença vieillesse, às tu savais vezes, bien, na on velhice. suffit plus comme Você quand sabe on bem avait que não 20 ans. saltamos como quando Eh tínhamos bien, cette 20 anos. dégradation, Bem, tu vas essa y degradação assister você vai en assistir première a ela ligne. na Tu vas y primeira être fila. complètement. Você vai Si tu estar n'as lá pas appris à completamente. prendre de la E se você distance, não à aprendeu a criar désidentifier distância, par a se rapport à ça, desidentificar em relação a isso, que ça imagina va como être vai les pires ser. films Os piores d'horreur filmes ne de terror correspondent pas à não ça. correspondem a Pas aussi isso. terrible que Não ça. são tão terríveis como isso. Et à nouveau, on E, comprend mais uma pourquoi vez, compreende-se tout le por temps que les em êtres todos humains os ont tempos peur os de la seres mort à humanos cause tiverem de medo ça. da morte por Sauf causa ceux qui ont disso. réussi Exceto aqueles que parce qu'ils avaient un conseguiram, chemin ou parce porque qu'ils seguiram um avaient une caminho, foi ou porque tinham uma qui fé les menait que os au-delà, levava mais ont longe, réussi cette que conseguiram désidentification. esta Mais elle n'est pas une idée, desidentificação. cette Mas ela não é désidentification. Ça somente uma doit être une ideia, deve réalité. ser uma Il y a beaucoup de gens qui realidade. disent, Porque oui, tem muita gente que au diz, moment de sim, la mort, je eu, vais me désidentifier, na altura da morte, vou me je vais desidentificar. croire Vou me voltar para Dieu, pessoas ou que, quoi como comme você, ça. acreditam em Je Deus, vais ou Dieu, algumas le histórias diable, assim. ou Dizem, vou olhar para le Deus, diable. ou os diabos. Et donc, ils disent Portanto, ça, mais c'est impossible eles dizem de isso, faire mas ça. é impossível de Comme si fazer isso. É aujourd'hui como vous se hoje disiez, vocês oui, dissessem, je sim, vais rester vou ficar conscient. consciente. Je vais rester conscient. Quero Vous ficar avez remarqué, consciente. vous pouvez Já se calculer deram combien de conta? temps vous Podem arrivez à calcular rester quanto tempo vocês conscient. conseguem ficar conscientes? La mort, c'est la Na même morte é a chose. mesma C'est coisa. juste une pensée. Basta Il n'y a pas ter um un pensamento, entraînement e se você não estiver à treinado ce détachement, a à este cette apego, libération de la desapego, peur, essa de la liberação do dépression medo, ou de ou la sua colère. depressão, C'est pas da un sua raiva, entraînement se você à não ce estiver qui va se treinado, é passer. isso que vai C'est pas un acontecer. entraînement Se à não être un estiver peu treinado a estar um détaché pouco de mais toi desapegado de sur você mesmo na tel cadeira do dentiste. Il n'y a dentista, pas se une você não prise de tiver criado uma distance par rapport distância em au corps relação ao physique. corpo físico, Même si tu veux le mesmo faire, se tu você n'y quiser arriveras pas fazer, não vai parce que conseguir, porque não pas treinou. entraîné. La A désidentification, la desidentificação, distance par a rapport distância em relação a à tout ce tudo qui que est é corps physique e corpo físico e matériel, material d'une importance é de uma primordiale. importância C'est pour ça qu'on primordial. peut pas É por assez isso que le não, répéter. nunca vamos Sinon, repetir o si suficiente. vous Senão, voyez la plupart des se vocês mourants, verem a maioria dos ce que vous moribundos, voyez quand ils sont en train de o que mourir, vocês ce veem qu'ils viennent de quando mourir, eles estão ce n'est rien morrendo, não é à nada cause em de relação ao que vai acontecer depois, s'il n'y a pas quelqu'un pour les caso aider. não tiver alguém para ajudá-los. C'est pour ça que la É por isso présence, que, quand même, apesar de d'autres tudo, a autour du presença mourant de outros à est volta tellement de importante. quem está morrendo é muito importante, Qui leur rappelle constamment porque qu'il y a vai une lembrar-lhes dimension, qu'il y a constantemente que un existe uma outra autre dimensão, chemin que o maintenant, caminho deles agora é um qui leur outro, permettent de se détacher, que pas permite qu'ils aient eles a peur, se hein, desapegar, qui leur que permettent não de se tiver détacher. medo. C'est très important E é aussi muito parce que, importante. et nous verrons E ça, vamos ver on peut isto, jouer un rôle très important porque podemos ter um libérer papel muito importante les para gens de cette liberar as souffrance pessoas physique. desse sofrimento. Aqui também. Après, tu as des histoires quand Depois même, ainda hein. tem aquelas Les histórias gens, das on pessoas, te você raconte des vê? histoires. Histórias Gens que qui te reviennent de contam, la mort, pessoas que qui voltam font da des morte, expériences que tiveram uma profondes avec ça. experiência, como é que diz?
experiência próxima da morte, porque nunca é, nunca na morte, é próxima dela. O processo, por exemplo, de degradação das células do cérebro e das células ainda não começou, quando eles podem regressar. Então, eles vivem outros fenômenos, que podemos chamar de fenômenos elétricos do cérebro. É por isso que eles falam de luz ou de coisas desse tipo. Mas isso não tem nada a ver com a realidade.
Veja, basta saber que você vai morrer. A maior parte das pessoas vive como se não fosse morrer. Saber que você vai morrer é se preparar um pouco. Sabendo que a melhor preparação, mais uma vez, é aprender a controlar um pouco suas emoções negativas, seus medos, tudo isso, e aprender a estar consciente. Em todo caso, ser o observador, em vez daquele que sofre tudo isto. E isto é uma parte da preparação. A outra parte da preparação é viver bem. Mas o que significa viver bem? É mais uma vez estar presente ao que estamos vivendo. O gosto do chá ou da vodka que bebemos, na água fresca que nós bebemos, no pão que comemos, estar presente a isso tudo, simplesmente. E aproveitar um sentido de gostar de estar no fluxo da vida, o que quer que aconteça. Se for negativo, vamos transformar interiormente de forma positiva, porque sabemos que karmicamente não merecemos melhor do que isto. Quando é positivo, sabemos que nós merecemos e vamos aproveitar para acumular mais méritos. Se recebemos alguma coisa, partilhamos com alguém, começando com os membros da família ou com as pessoas que amamos, e depois tentamos partilhar com aqueles que não gostamos. E se estivermos nessa dinâmica de poder transformar o que nos acontece de negativo em coisas positivas e poder acrescentar algo de bom ao que nos acontece de bom, nessa altura estaremos na melhor das preparações. É isto, e portanto é uma forma de viver. E esquecemos que estamos esperando a morte. Já não a esperamos, vivemos realmente a nossa vida. E quanto melhor vivemos a vida, dentro do espírito do que acabei de dizer, menos teremos problemas com a morte depois. Eu preciso nunca esquecer uma coisa. As pessoas pensam que a morte é um momento clínico, que a medicina diz. É falso. A consciência permanece no corpo para a maioria das pessoas, ao menos durante 3 ou 4 dias ainda, e ela toma parte em tudo o que está passando nesse período. Nós deixamos repousar o corpo, ou que se incinere, ou que se enterre, a consciência está participando disso. E se nós nos interessamos somente por o corpo, só pode tomar parte disso, nem sequer pode se interessar por outra coisa. Estão vendo? É por isso que o desapego em relação ao corpo, essa prática do desapego em relação ao corpo, é tão importante, porque se você maltratar o seu corpo, e atualmente assim, ninguém se ocupa direito do corpo dos mortos, é melhor ser capaz de se desapegar. É por isso que quando estiveres na cadeira do dentista, faz um relaxamento para, ao menos, começar um treino do desapego em relação ao que o outro vai fazer com você. E muitas vezes é assim. É melhor se desapegar em relação ao que os outros estão ali para fazer com você, tomar um pouco de distância. E às vezes, essa consciência permanece com o corpo durante praticamente um mês, durante muito tempo, para algumas pessoas. E você pode ver o que leva a isto, essa presença. Não se trata da boa presença ao corpo, não é a recordação de si, não é a atenção consciência na presença, é o apego a um processo que você não pode se desapegar. E isso pode ir até 49 dias desta maneira. É por isso que é preciso aprender esse desapego e, ao mesmo tempo, essas outras práticas. Na tradição do Sufi, disse que o ser humano é um viajante, ou seja, ele viaja através dos corpos. Uma das viagens é esta vida. Depois terá a viagem entre a morte e o novo nascimento, que também é uma viagem. E depois haverá uma nova viagem, uma nova vida. O espírito faz viagens. E as viagens que virão são a consequência das viagens precedentes. Se eu disser sou um espírito, fico imediatamente nas qualidades do espírito. Se você diz isso, não. Tem que praticar. Porque as palavras não podem ser vazias. É preciso praticá-las. Mas primeiro eu tenho que dizer, sim, eu decido. Coloque a intenção de se reconhecer a si mesmo sobre tudo isto.
Com frequência podemos nos perguntar do que nós gostamos mais na nossa relação com os outros. Do que eu gosto mais? Do que eu gosto mais que ele seja para mim ou que ele faça para mim? Sim, é preciso se dizer isto. Quanto mais avanço na vida, mais me desapego das coisas materiais. E o que eu acho mais importante é a relação com os outros, com as pessoas que estão ao redor de mim, os amigos. Acho que é a única real felicidade que eu ainda tenho, poder cultivar isto. Com a idade, nos tornamos um pouco mais sábios. Sabemos o que é mais importante. Mas, para a maioria das pessoas, é preciso que eles reflitam sobre tudo isso, o que eles gostam mais, ou que os outros sejam ou façam para eles. E depois, eles fazem isto para os outros. Podemos assistir à deteriorização do corpo durante a morte, mas e quanto às emoções e os pensamentos? Vivemos isso porque já temos um corpo que serve um pouco como amortecedor. Vai ser a desorientação total da cabeça e no nível das emoções. Vamos ver uma quantidade delas. Sim, justamente, já não tem mais o corpo. O corpo está focalizado na degradação. E depois ele não é mais um amortecedor. Há um momento que é essa degradação do corpo e depois há um momento que existe todas as emoções que fizemos ou às quais estivemos apegados que fizemos os outros viver, que voltam para nós e preenchem o nosso espírito. Nós somos isso. O que vocês são hoje, atualmente, vocês são os pensamentos que vocês cultivam, as emoções que vocês têm, e tudo isso, no momento, está ligado ao corpo. Ou seja, então, tem a primeira etapa, que é a degradação do corpo, e tem uma outra etapa na qual, no momento que o corpo se degradou o suficiente, tem a etapa em que todas as suas emoções, ou seus tipos de pensamentos, só vai ter isto. Você vai ser isto, porque a sua consciência não está somente presa a tudo o que se passou no corpo. Mesmo que a maioria desses pensamentos e dessas emoções giraram ainda assim em torno do que estava no corpo. É preciso estar bem consciente disso, é por isso que é tão importante. E a consciência está cheia disso. Não vai ser melhor na morte. Vai se encontrar num estado que tem o risco de ser ainda pior. É por isso que é tão importante cultivar. Veja, ainda assim, há pessoas que vocês amam, então ame-as. Cultive o amor por essas pessoas. Pessoas por quem vocês têm afeto ou amizade, faça isso. Faça. Velem porque a vossa consciência esteja ocupada com isso. Ser bom com aqueles que vocês amam, em seguida com os que você ama menos. Façam também. Mas comecem ali. Cultivar os seus amores, suas amizades. Cultivar a serenidade, o entusiasmo pelas coisas, a alegria. Cultivem tudo isto, para que a consciência de vocês esteja plena disso. Isso não torna somente a vida de vocês mais bonita, mas ao mesmo tempo vai preparar vocês para a morte, porque a consciência de vocês estará cheia do que vocês cultivam hoje e do que vocês fazem. Bem, tem sempre os três aspectos: pensamento, emoção e a palavra e os atos. Todos esses aspectos se manifestam um após o outro. É por isso que tem que começar a pensar de maneira justa. É muito importante, vocês compreendem? Do que vocês nutrem a sua consciência, do que vocês enchem ela. Isso são vocês. Você quer que seja melhor? Mudem a maneira de pensar de vocês, seus tipos de pensamentos. Interessem por coisas que são belas, verdadeiras. Busquem isso. E depois, as suas emoções vão seguir isto. Em seguida, coloque os seus atos em ações com essa nova maneira de pensar e sentir. Essa é a coisa importante. Tenha um belo dia.